O Alex Coimbra está perguntando sobre o acesso da jugular. Eu acho ótimo jugular. Eu acho ótimo. Eu canso de puncionar a jugular dos meus pacientes também. Mas nesse caso, especificamente falando, ela era muito baixinha, então ela tinha 1,55 aproximadamente e pesava 150 quilos. Então ela não tinha pescoço, ela era uma coisa muito compacta, né? Extremamente brevilínea e não tinha pescoço. A gente até, cheguei a observar o pescoço, tentei puxar o máximo que eu conseguia ali o corpo dela para baixo para tentar observar a jugular dela, mas naquele momento eu nem tentei a punção da jugular. Eu observei a dificuldade e já tinha feito 3 punções venosas periféricas. Então eu optei por já ir para a intraóssea do que ficar tentando mais uma vez, né, dessa vez no acesso jugular. No geral, eu acho a jugular ótima. Eu adoro a jugular. Mas nessa paciente, como ela era muito corpulenta, a gente preferiu logo garantir o acesso e iniciar a medicalização dela, porque ela precisava, ela merecia a reposição de glicose o mais rápido possível. Beleza? Então até o condutor falou pra gente, né? Falou, viu, vamos tentar fazer uma punção intraóssea. Aí saiu a ideia, vamos dizer assim, né? Partiu dele. Eu sempre carrego isso como um plano B, então punção intraóssea ela é plano B, punção intraóssea é plano B. O plano A é sempre fazer a punção venosa mesmo, tá? Mas nem sempre dá certo. E quando não dá certo, a gente precisa optar outra alternativa. E aí a outra alternativa foi usar a punção intraóssea nesse paciente aí. Deixa eu ver aqui, a Dani Nascimento está perguntando, como é feito em criança? Muito boa pergunta, Dani. No EZ-IO, a gente tem as agulhas, que são as agulhas adulto, tá? Então ela bem comprida, né? 45 milímetros essa agulha aqui. E nós temos as agulhas pediátricas. No caso, vou pegar a menorzinha aqui, que tem 15 milímetros. Então ela é bem pequenininha, que dá para fazer a punção na criança também. Os sítios de punção também na criança também podem ser na tíbia, tá ok? Tanto proximal quanto distal. O que acontece é que na criança a gente precisa fugir do anel epifisário. Então o anel de crescimento, né, que é uma região ali de células jovens, células ósseas jovens, que estão se transformando de cartilagem para osso e fazendo com que esse crescimento ocorra, tá? Então essa criança ela pode ser puncionada intraóssea e a medição vai variar um pouquinho a coisa, vai puxar 2 milímetros para baixo da protuberância anterior da tíbia, você puxa 2 centímetros para baixo e 1 centímetro para dentro. Pronto, você já está no platô tibial, já pode fazer a sua punção na criança ali sem o menor problema. É muito tranquilo de fazer essa punção também com o dispositivo apropriado. Se o dispositivo que você for utilizar for o Big, você precisa ver a idade da criança e titular ele de acordo com a distância. Então, uma criança de 3 a 6 anos ficaria a essa distância da pele, a agulha ficaria a essa distância da pele. Uma criança de 6 a 12 anos já ficaria mais próximo da pele, né? Então ele diminui a distância da pele para a agulha, uma criança de 6 a 12 anos, beleza? Mas dá para se utilizar os mesmos sítios de punção na tíbia proximal ou distal dessa criança. A Bru está perguntando, esse dispositivo é da unidade ou é pessoal? Esses daqui são meus, por causa do centro de treinamento. Então, eles vêm escrito aqui, né, que são para uso exclusivo de treinamento, beleza? Esses aqui são meus, tudo bem? Esses que eu estou mostrando para vocês são meus. Agora, a unidade, a punção que eu fiz, não foi com o meu equipamento. Foi com o equipamento desse daqui, com o EZ-IO, tá? Da Arrow. Então é o EZ-IO da Arrow. E esse equipamento aqui é disponibilizado pela unidade. Então a unidade disponibilizou para a gente e a gente pode utilizar nos pacientes lá. Mas eu tenho o meu pessoal, que é o que eu estou mostrando para vocês, mas lá na vítima a gente usa do setor.
Alguém tinha perguntado mais cedo sobre preço. Uma agulha disso aqui custa uns R$300, tá? Essa é a expectativa de preço, é a margem de preço da agulha do EZ-IO, é R$300. Ela é descartável, de uso único, colocou dentro do osso do paciente e joga fora. O drive, tá? O drive ele geralmente vem em consignação, dependendo do contrato que você tem aí, o driver vem em consignação e a bateria dele é finita. Uma hora a bateria acaba. E você sabe que a bateria está boa quando ele acende uma luz azul, verde aqui, ó. Então ele acende uma luz verde, quer dizer que a bateria está boa. Quando ele acender uma luz vermelha, quer dizer que a bateria está indo para o pau e não dá para trocar a bateria dele. Não dá. Você precisa trocar o driver inteiro, beleza? Então é algo que você precisa prestar atenção aí na sua unidade, se você vai ter condições de manter sempre, né, um contrato bacana que você possa trocar o drive sempre que você precisar e tudo mais. Tudo bem? Mas ele dura bastante. Esse aqui é meu de treinamento, eu tenho faz 2 anos e até hoje não precisei trocar a bateria. Outra coisa que a gente usa bastante é o Big. O Big ele custa em torno de 150 até 600 reais, depende aonde você está utilizando ele, né? Qual foi a forma de contrato que você utilizou para poder adquirir a compra dele. Mas ele custa isso daí, em torno de 150 até 600 reais cada um desses daqui. E o conjunto todo dele é descartável. Então, uma vez que você retira a trava de segurança, posiciona no osso e dispara, pou! Ele perdeu, já era, acabou. Tira, joga fora, despreza e acabou, entendeu? Então, ele também é de uso único. Não são equipamentos baratos, mas o acesso venoso periférico também não é barato, né? O gelco que a gente usa no SUS, vamos dizer assim, no pronto-socorro, né? O catéter Insight que a gente usa, gelco é marca, né? Mas o Abucate, o gelco, o catéter Insight que a gente usa no nosso dia a dia, ele custa pelo Brasíndice, que é o índice brasileiro de materiais e medicamentos, né? Ou pelo Simpro, que é outra tabela que também normatiza os preços no Brasil, ele custa em torno de R$10,52. Esse é o preço dele de tabela. Só que existem dispositivos venosos, tá? Gel que custa R$90. Um gel, R$90. Então a gente entende também que não é questão do preço, é questão da necessidade. Será que o paciente merece? Será que ele precisa nesse momento desse tipo de recurso? Se ele precisa desse tipo de recurso, ok. Se ele não precisa desse tipo de recurso, por que é que eu vou insistir com ele, né? Então, são essas as variantes aí que a gente tem no nosso meio, no nosso dia a dia com relação a preço, custo e se vai usar ou não. Exatamente, usar com critério, Jason. E outra coisa, se o seu serviço tem o recurso, use. Se o recurso está lá, se você sabe usar, use o recurso. Porque se você não usar, não tem por que o recurso ficar ali, né? Então, se você segue uma base de critérios, utiliza o recurso quando ele tem que ser utilizado, e quando você precisaria fazer isso, você não faz, você fica tentando 10, 15, 20, 30 punções no paciente, está sendo prejudicial para o paciente e para o próprio serviço. Falou, opa, peraí, aqui em um mês nunca ninguém usou o EZ-IO? Poxa, então não precisa dele, devolve, né? Quando acabar, acabou então, porque não precisa, ninguém usa, não serve para nada. Então, assim, é um recurso que a sua instituição adquiriu, sua instituição comprou. Você sabe utilizar, foi treinado para isso, use. Quando for a hora, use. Vai ser bom para você, vai ser bom para o paciente, vai ser bom para todo mundo. E vocês que estão vendo aí, que são gestores, que lidam diretamente com os gestores, é um dispositivo que pode encurtar e muito o tempo de internação do paciente. No caso de uma hipoglicemia, por exemplo, se eu protelo essa correção glicêmica até levar o paciente para uma unidade de intra-hospitalar, até funcionar esse paciente, a gente iria utilizar muito mais gelcos, muito mais catéteres,
demoraria muito mais para poder fazer a correção neurológica dessa paciente, e o risco dela evoluir negativamente do ponto de vista neurológico é enorme. Então eu posso induzir o paciente a uma encefalopatia por conta de uma protelação, que eu fiquei protelando, fiquei embaçando para fazer o procedimento que era salvador de vidas. Então, uma coisa que ela teve alta no mesmo dia ela foi embora para casa, poderia se transformar em um grande desastre, aí, deixando ela internada dias e dias, e semanas e meses até, pedindo vaga, usando um leito de UTI por conta de uma hipoglicemia. Tudo bem? Às vezes mais de 10 punções no paciente, na pediatria principalmente, né? E fica tentando. Eu mesmo já participei de eventos onde milagrosamente a gente conseguiu um acesso jugular numa criança, mas depois de 32 punções. A criança tinha 5 anos, acho, com desidratação severa, foi puncionada 32 vezes. E depois que eu acabei o meu procedimento, consegui pegar uma jugular dela por milagre, a mãe veio conversar comigo, eu falei, ai meu Deus, eu vou tomar um esporro aqui, né? Vou ser enrabado. E ela falou o que para mim? Muito obrigada por não ter desistido do meu filho, por ter continuado tentando, né? Até conseguir finalmente pegar um acesso. Então assim, se tivesse uma punção intraóssea naquela oportunidade, você pode ter certeza que 1/3 dessas punções não seriam feitas e a correção do paciente seria muito mais rápida do que o que foi. Então, sim, às vezes a gente tem que dar a melhor opção para os nossos pacientes. Tem que dar a melhor opção que temos na nossa unidade, dar um conforto melhor para o paciente. Com certeza, Sara, faz parte do procedimento, né? E com base no conforto, mas dói muito. Não dói tanto assim, tá? A incisão, ela é similar, o padrão de dor é similar ao de uma punção venosa. O que dói é a infusão intraóssea. A infusão, não a punção. A infusão dói, porque tem a matriz óssea que tem uma pressão ali de mais ou menos uns 70 milímetros de mercúrio, e para vencer essa pressão acaba gerando dor. E para evitar a dor e garantir um conforto humanizado para o paciente, basta usar 3 a 5 ml de lidocaína para o paciente adulto, paciente pediátrico de 1 a 3 ml de lidocaína para poder evitar a dor do paciente que está consciente ou que vai ficar consciente depois. Eu poderia falar sobre a fixação da agulha e os cuidados que devemos ter com a punção. A fixação da agulha do EZ-IO, ele vem com o próprio fixador dele, tá? Então existe o fixador do EZ-IO, ele é adesivo, tudo bem? Então você consegue realizar aqui a punção dele, fez a punção, remove o adesivo e já deixa ele fixo. Na foto do history estava lá fixado já, tá bem bonitinho. O Big, ele não tem fixador. O Big, ele não tem fixador, tá? Mas a gente pode utilizar a própria... não tem fixador adesivo, né? A gente pode utilizar a própria trava dele de segurança como um auxiliar para poder fixar a agulha. Então aqui, ó, você observa que ele tem... Deixa eu ver se eu consigo canalizar aqui. Não sei se vai pegar. Muito grande. Não tá pegando. Mas tem aqui 2 rebarbinhas aqui na frente, ó. E essas 2 rebarbinhas é que elas vão encaixar na agulha do intraóssea. E você pode colocar ali um esparadrapo. Geralmente eu faço, quando eu usava o Big, fazia borboleta dupla. Então uma borboleta para um lado, outra borboleta para o outro, em cima do fixador. E aí a gente já deixava ele bem fixo, bem rígido, bem tranquilo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, coloca aí que eu tô aqui para responder, pelo menos tentar responder todos vocês. Valeu, beijão, tchau, tchau.